procurar na sua Bíblia, tá bom? Eu queria te convidar a abrir lá em Isaías, capítulo 42, tá bom? Livro do profeta Isaías, capítulo 42. Isso aí eu dou algum tempinho a mais para os irmãos encontrarem, né? A gente tem estudado bastante o Novo Testamento juntos, então a gente vai hoje para o Velho Testamento, tá bom? Isaías, capítulo 42. Amém? Nós vamos ler ali a partir do versículo 5 até o versículo 16, tá bom? Então, Isaías 42, do versículo 5 ao versículo 16, vou ler na minha Bíblia e os irmãos podem estar acompanhando a leitura. Diz assim: É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Vejam, as profecias antigas aconteceram e as novas eu anuncio, antes de surgirem eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico, o seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz, regozijem-se os povoados habitados por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes, deem glórias ao Senhor e nas ilhas proclamem o seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo, com forte brado e seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado, mas agora, como uma mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em ilhas e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque nós podemos mais uma vez olhar para a sua palavra, meditar nela, Deus, e aprender aquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos, Deus, que o Senhor abençoe essa mensagem, abençoe o nosso coração que vai agora se deparar com a sua mensagem, nós podemos aprender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós hoje. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. É um texto muito bonito que nós acabamos de ler. É um texto que fala sobre Jesus, então o profeta Isaías falando sobre quem Jesus seria, né, o que ele faria, algumas profecias sobre o que Jesus faria lá no futuro quando ele viesse. Esse é um texto escrito lá no Antigo Testamento. Meus irmãos, uma verdade da palavra de Deus, que inclusive nós vimos no último domingo, quando nós falamos sobre quem nós somos, é que todos nós, né, fomos de alguma forma afetados pelo pecado. Todos nós temos um coração pecaminoso. Eu lembro de um filme que eu assisti há algum tempo atrás, e ele se chama, o nome do filme, né, é Fragmentado. E ali conta a história de um rapaz que tinha várias personalidades na sua mente, e de acordo com a sua personalidade, ele mudava completamente quem ele era. Tinha dia que ele era um esportista, tinha dia que ele era um homem sério, tinha dia que ele era um homem muito furioso, muito bravo, muito irado, tinha dia que ele era extremamente divertido, tinha dia que ele era uma criança infantil, tinha dia que ele era um idoso, e assim na sua mente ele tinha várias personalidades, né, sobre quem ele era. Ele tinha uma mente fragmentada, né? Ele não conseguia entender quem ele era e ter uma só pessoa na sua mente. E meus irmãos, quando nós entendemos no domingo passado que nós, de alguma forma,
tivemos toda a nossa vida afetada pelo pecado. Então nós tínhamos separado alguns versículos aqui para ler para os irmãos, mas eu vou ler, os irmãos podem estar ouvindo. Nós vimos semana passada, Romanos capítulo 3, que diz, né, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que tenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram. E na semana passada nós passamos por esse versículo e entendemos que todos nós, por causa do pecado, nós nos afastamos de Deus. Nós entendemos que todos nós somos pecadores e não há nenhum de nós que possa dizer, bater no peito que é bom e dizer que a gente merece algo de Deus, porque nós não merecemos. Nós somos extremamente falhos, extremamente pecadores. E aí nós temos alguns textos muito interessantes. Eu vou ler aqui para os irmãos podem deixar aberta essa Bíblia em Isaías, que nós vamos retornar. Mas Efésios capítulo 4, versículo 18, por exemplo, vai dizer o seguinte: a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Então, olha só o que Paulo fala lá em Efésios. A mente dessas pessoas que não conhecem a Jesus, ela está mergulhada na escuridão. É como se não houvesse luz, é como ainda não houvesse uma clareza de quem essa pessoa é e do que essa pessoa precisa para a sua vida. O texto que nós lemos lá em Isaías vai dizer para nós que Jesus um dia ele viria e ele traria luz. No versículo 7 que nós lemos, Isaías diz que Jesus ele viria para abrir os olhos aos cegos. Então, quando nós estamos distante de Jesus, quando nós estamos numa vida onde Jesus ainda não faz parte de quem nós somos, nós acabamos, meus irmãos, vivendo de maneira cega sem que nós sabemos que estamos cegos. Nós somos cegos achando que nós conseguimos enxergar. Nossa mente está mergulhada na escuridão. Um outro texto que eu ia falar um pouquinho sobre isso para nós é o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 41, que diz assim: se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Isso é Jesus falando. Mas a culpa de vocês permanece porque afirmam que podem ver. Então, nós acreditamos que nós conseguimos enxergar a vida, que nós conseguimos tomar decisões, que nós conseguimos decidir com clareza. E aí Jesus está dizendo exatamente por isso que tem alguma culpa sobre nós. Porque se nós de fato fôssemos cegos e não conseguíssemos enxergar aquilo que é bom, aquilo que é errado, nós não teríamos nenhuma desculpa para fazermos o que nós fazemos. Mas nós achamos que nós enxergamos. E por achar que nós enxergamos, nós estamos aí, de alguma forma, sendo enganados. Então, o pecado que existe no nosso coração, ele deturpa absolutamente tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós sentimos. E, meus irmãos, eu queria tentar demonstrar como nós enxergamos a vida aqui de uma maneira mais prática, que nós consigamos aí visualizar algumas coisas. Então, hoje nós não tivemos a projeção, mas por acaso eu tinha preparado aqui algo para mostrar para os irmãos, que vai nos ajudar a entender aquilo que nós estamos falando nesse momento. Então, eu queria que os irmãos imaginassem, isso aqui é um pouquinho pesado. Se não desmontou, já está valendo. Eu queria que os irmãos imaginassem as várias áreas, né, que existem na vida dos irmãos. Nós costumamos dividir a nossa vida em várias áreas. Quando a gente vem na igreja, no culto de oração, a gente costuma pedir oração por algumas áreas em específico, né? Então a gente pede, eu não estou muito bem na minha área emocional, ou não estou muito bem na minha área financeira. E nós vamos dividindo a nossa vida. Vou dar um trabalhinho ali para o pessoal que está filmando hoje. A gente costuma dividir a nossa vida, né, em várias gavetas. Opa, aí. Nós costumamos dividir a nossa vida em várias gavetas. E nós temos essa divisão na nossa mente, né, que a nossa vida ela é dividida em várias áreas. Então, por exemplo, para ajudar aqui nós visualizarmos, nós pensamos então, por exemplo, uma área da nossa vida, a área financeira. E aí nós temos ali a gavetinha da nossa área financeira. E quando não vai bem aquela gavetinha, nós ficamos maus, nós ficamos preocupados, nós ficamos ansiosos e nós tentamos ali de alguma forma resolver. Nós temos, por exemplo, a área das amizades, são as nossas relações, os nossos relacionamentos. E nós temos também uma gavetinha só para as nossas amizades.
E aí nós vamos separando as áreas da nossa vida. Uma área da nossa vida, por exemplo, para aqueles que são casados, é o nosso casamento. Mas também nós podemos colocar aqui as nossas relações. Alguns irmãos aí que estão assistindo, que nos acompanham, que estão namorando. E aí nós temos a nossa área ali afetiva, né, que nós costumamos também ter na nossa vida. Aqui nós só temos 3 gavetas, meus irmãos, imaginem várias áreas. Temos a nossa área da vida emocional, então as nossas emoções, o que nós sentimos. E nós vamos entendendo então que o pecado, ele afeta como nós enxergamos cada uma dessas áreas. A igreja, meus irmãos, muitas vezes é uma área da nossa vida, né? Nós que participamos da igreja, estamos na igreja praticamente aí todos os domingos participando, então a igreja também é. E nós, por mais que nós não desejamos isso, nós temos também uma gavetinha para a área da igreja. Nós temos também, meus irmãos, uma gavetinha chamada fé. E essa gavetinha, normalmente a gente só abre quando a coisa aperta, né? Nós não estamos passando bem, nós temos alguma dificuldade, e aquela gavetinha que está lá empoeirada, lá no cantinho, a gente abre essa gavetinha para buscarmos a Deus. E assim nós temos várias outras, estudos, família, filhos, relacionamentos, área profissional, área do nosso trabalho. E para cada uma dessas áreas, nós temos ali uma gavetinha para elas. Então, meus irmãos, nós podemos perceber e talvez entender que nós dividimos a nossa vida em áreas diferentes. Nós costumamos dizer, minha área emocional não está muito bem, mas a minha área financeira está muito boa. A minha área de relacionamentos, minha área afetiva não está muito bem, mas a minha área ali de lazer talvez seja muito boa, estou aproveitando a vida, estou me divertindo. E nós vamos fazendo essas divisões. E é uma palavrinha, meus irmãos, para como nós enxergamos a vida e o mundo, que é uma palavrinha chamada cosmovisão, que talvez esteja aí no seu boletim, se você chegou a ler. O que é cosmovisão? É a maneira como nós enxergamos o mundo, como nós entendemos o mundo e tudo que está à nossa volta. Então, cada um de nós aqui tem uma cosmovisão de mundo. Ou seja, cada um de nós, desde criança, né, nascemos em um lugar, cada um de nós aqui nasceu em uma família diferente, e nós fomos tendo experiências, nós fomos tendo relações durante esse tempo que foram construindo os nossos valores, foram construindo aquilo que nós gostamos, foi construindo a nossa visão de mundo, nossa cosmovisão. Então, provavelmente, a forma como eu enxergo a vida, como eu enxergo o mundo, não vai ser a mesma forma que o irmão Willis, por exemplo, que teve uma história diferente, enxerga. E assim cada um de nós vai ter a sua própria cosmovisão. Mas a Bíblia ensina para nós, pelos textos que nós lemos, que a nossa vida ela foi afetada pelo pecado. O discernimento, a nossa razão, os nossos sentimentos foram afetados pelo pecado. Então nós começamos a enxergar cada área da nossa vida de uma maneira que não é a maneira como Deus enxerga. Então muitas vezes as nossas emoções são afetadas pelo pecado e nós enxergamos como algo normal. Muitas vezes nós, por exemplo, achamos que talvez ali ter ansiedade é algo normal. Não, mas todo mundo tem e faz parte da vida. De repente a gente olha para a Bíblia e a gente vê que Deus fala sobre isso na Bíblia também. Então a gente começa a perceber, talvez aquilo que eu enxergo sobre isso não esteja tão certo. Você pode ter suas convicções aí sobre namoro, sobre casamento. E aí talvez essa convicção seja também deturpada pelos nossos achismos, né, aquilo que nós queremos. E Deus vai dizer para nós como Ele enxerga essas questões. Então nós precisamos ajustar a nossa visão de acordo com aquilo que Deus quer. E, meus irmãos, o exemplo mais claro de como nós ajustamos a nossa visão de mundo, a nossa visão de vida, são os óculos, né? Alguns irmãos aqui que estão sentados hoje usam óculos, alguns irmãos talvez tenham dificuldade de enxergar longe, outros de enxergar perto. E se nós pedíssemos aqui para todo mundo tirar os seus óculos, alguns talvez não conseguissem nem me enxergar, né? Iam ver só um vulto aqui na frente. Então, sem esses óculos, a visão de vários irmãos aqui fica deturpada, né? Fica embaçada, fica ali difícil de detectar o que está acontecendo. E aí, quando nós colocamos esses óculos, tudo melhora, tudo clareia, tudo se define. É exatamente isso que o Evangelho faz na nossa vida. Então, o Evangelho de Jesus, ele nos salva do inferno, como a gente sabe, ele também transforma a nossa vida, mas o Evangelho de Jesus, ele nos dá uma nova forma de enxergar a vida. É como se até o momento eu conhecesse Jesus,
eu enxergasse tudo embaçado, mas na minha mente eu acreditava que enxergava a minha vida perfeitamente. E quando nós conhecemos a Cristo e colocamos os óculos do Evangelho, os óculos de Jesus, nós passamos a enxergar a vida como Jesus enxerga, e aí nós começamos então, pela primeira vez, a enxergar as coisas como elas de fato são. Eu até havia pensado em chamar um dos irmãos aqui na frente para fazer esse teste, né? Se eu conseguir enxergar sem os óculos, mas eu achei melhor não fazer o irmão passar vergonha hoje. Mas, meus irmãos, os irmãos então entendem uma das funções que o Evangelho tem na nossa vida. Então, a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, é possível que nós tenhamos uma mesma visão de mundo, que é o que nós costumamos chamar, né, a cosmovisão cristã, que é como Jesus enxerga a vida, como Jesus enxerga o mundo. Então, um dos grandes desafios do cristão é, conforme ele vai vivendo a sua vida cristã, ele começar a ter não mais os seus olhos naturais, mas os olhos de Jesus através dele. É ele ter a mente de Jesus na sua mente. E nós não mais enxergamos a vida com os nossos achismos, né? Uma palavra que não devia existir para um cristão, quando nós falamos sobre fé, mas eu acho que seja assim. Não existem achismos, porque Deus ele colocou para nós a sua palavra. Deus ele colocou para nós aquilo que ele quer, aquilo que ele tem para nós. E quando a gente fala, mas eu acho que seja assim, talvez a gente só precise realmente, de fato, nos aprofundarmos com a palavra de Deus e nós entendemos o que ele tem para nós. E em vez de nós falarmos, eu acho que seja assim, nós falarmos, Deus diz que é assim. Então, nós precisamos colocar esses óculos novos para que nós consigamos enxergar cada área da nossa vida, não mais como nós queremos ou como nós achamos, mas como Deus quer. E é interessante, meus irmãos, porque às vezes isso pode parecer algo ruim. A gente muitas vezes acha que a gente não quer entregar o controle da nossa vida para Deus, nós não queremos entregar a nossa vida para o Senhor e viver como Ele diz que é melhor e não como eu acho que é melhor. Porque nós pensamos que a gente sabe o que é melhor para nós. Mas, meus irmãos, essa ideia justamente de abrir os nossos olhos, que nós vimos lá no livro de Isaías, a ideia de nós conseguirmos enxergar o que nós vimos antes, não víamos antes, traz para nós essa convicção de que por mais que nós possamos pensar ou achar que nós conseguimos tomar controle da nossa vida, que nós sabemos o que é melhor para nós, quando nós colocamos os óculos de Jesus, nós percebemos que tudo que a gente estava fazendo antes não se compara a viver uma vida com Jesus. Então Deus fala para nós, olha, essa é a minha vontade para você. E aí nós vamos poder escolher, não, eu quero viver isso, eu quero viver a minha vontade. E muitas vezes vai parecer para nós que viver a nossa vontade é melhor, é mais fácil, é menos difícil, mas viver a vontade de Deus, meus irmãos, é algo maravilhoso, é enxergar tudo com clareza, cada área da nossa vida. Então nós temos um texto em Efésios, por exemplo, que diz para nós que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A nossa vontade nem sempre é boa, a nossa vontade nem está longe de ser perfeita, e a nossa vontade às vezes pode ser agradável no primeiro momento, mas depois ela vai trazer suas consequências. Então lá no fundo, você sabe, eu sei, nós sabemos que nós nem sempre sabemos tomar as melhores decisões, que a nossa vontade nem sempre é melhor. Todos nós aqui já tomamos decisões ruins, fomos ali um pouco cabeçudos as nossas decisões, e não, eu vou fazer do meu jeito porque eu quero assim e tal. E lá na frente nós colhemos as consequências. Então, lá no fundo, todos nós sabemos que a nossa vontade não é uma vontade boa, que a vontade de Deus é, mas é difícil nós entregarmos o controle da nossa vida para Ele. Agora, eu queria falar um pouquinho com os irmãos, como é que nós fazemos então, para que nós possamos ajustar a nossa vista, né? Ajustar a nossa visão das coisas. Como é que a gente faz para que nós consigamos, então, colocar os óculos do Evangelho, os óculos de Jesus, e olharmos como Ele olha para essa vida? E nós vamos olhar aqui para 4 passos bem rapidamente. De novo, nós não temos ali a projeção, sem a Bíblia. Nós falamos sobre isso nas últimas EBDs aqui de manhã, que nós ficamos num campo muito perigoso quando nós começamos a achar que Deus ele fala de maneiras assim, através dos nossos sentimentos, Ele nos faz revelações, e nós olhamos muito pouco para a palavra. É claro que Deus ele fala conosco, mas a forma principal é através da Bíblia, da sua palavra.
Então, a pessoa que talvez tenha pouco contato com a Bíblia, que não sabe o que Deus fala para ela ali, e ela tem a todo momento ali revelações, tem sensações sobre Deus, ela talvez não esteja enxergando a vida como Deus enxerga, mas como ela acha que Deus enxerga. E aí um texto muito claro sobre isso que nós temos, Salmo 119, versículo 105, que diz assim, versículo muito conhecido: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, é exatamente essa ideia de uma pessoa que caminha no escuro. Nas últimas semanas aqui, essa rua que vem para a igreja, né, ali perto da rotatória, ela acabou a luz. Então, a gente vinha para a igreja aqui à noite, às vezes, e aquele trechinho ali ficava tudo escuro. Então, você sabe que quando você anda num trecho escuro, você fica mais atento. De repente, pode passar ali, no meu caso, dirigindo, né? Pode passar alguém correndo que você não está vendo, alguém de bicicleta. Uma pessoa pode estar caminhando ali à noite e você não vê, porque está tudo escuro. Então, você fica mais atento e preocupado em não errar no seu caminho. E quando você volta ali para um lugar iluminado, para uma rua iluminada, você fica mais tranquilo, segue o seu caminho. A Bíblia, a palavra de Deus, tem exatamente essa função na nossa vida. A Bíblia clareia o nosso caminho. Então, sem a palavra de Deus, é como se nós andássemos tateando no escuro. Justamente usando de novo a expressão do eu acho, né? Eu acho que eu devo fazer isso, eu acho que a vida é assim, eu acho que eu devo fazer aquilo. E nós vamos tateando no escuro, buscando o caminho certo. E o que vai iluminar isso e vai mostrar o caminho perfeito para que a gente caminhe despreocupado é justamente a Bíblia, é justamente a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, para nós entendermos como Deus ele vê a vida, como Deus ele vê esse mundo e como Deus quer que a gente veja a vida e o nosso mundo, nós precisamos, antes de tudo, ter contato com a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, cada uma dessas áreas que nós falamos aqui, a Bíblia contém muitos princípios, muitas verdades para nós, de como nós devemos viver, de como nós devemos tomar decisões em cada uma dessas áreas. E muitas vezes nós vamos batendo cabeça nas nossas decisões, porque nós não sabemos o que a Bíblia fala sobre cada uma dessas áreas. Continuando, um outro passo que nós devemos dar para que nós tenhamos a mente de Jesus em nós, para que nós consigamos colocar os óculos do Evangelho na nossa vida, é justamente um relacionamento com o próprio Jesus. Se eu quero enxergar a vida como Jesus enxerga, né? Se eu quero ver de fato tudo que existe como Jesus vê, eu preciso, antes de mais nada, me relacionar com Ele. Quando nós vamos para um emprego novo, quando nós vamos para alguma empresa nova, quando nós chegamos a um lugar novo e você precisa ali responder a um chefe, né, a um patrão ou uma patroa, você precisa tentar descobrir o que ela quer que você faça. E ela vai passar as instruções, ou ele vai passar as instruções, mas a gente sempre fica atento quando nós estamos chegando para que nós possamos demonstrar ali um bom trabalho ao que aquela pessoa quer, o que aquela pessoa deseja, como aquela pessoa enxerga o seu trabalho, os seus direcionamentos. Então, se nós queremos enxergar como Jesus, se nós queremos descobrir com que Jesus ele enxerga a vida, nós precisamos andar com Jesus. João capítulo 9, versículo 39, Jesus vai dizer o seguinte: Eu vim a esse mundo a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então, Jesus é essa balança que determina para nós se nós conseguimos enxergar bem ou não. Ele vai dizer: aqueles que são cegos e que buscam a mim, aqueles que são cegos e sabem que precisam de mim, esses eu vou fazer com que eles vejam. Mas aquelas pessoas que acham que enxergam muito bem, que acham que não precisam de mim, eles de fato se tornarão cegos. Então, Jesus é essa balança que determina se nós conseguimos enxergar a vida e o mundo como Ele ou não. Jesus disse, por exemplo, que quando ele foi questionado ali pelos fariseus, né, por que ele andava com tantas pessoas que naquele tempo eram pessoas excluídas, né, cobradores de impostos, prostitutas, doentes, e Jesus falava o seguinte: olha, eu não vim para lidar com aqueles que são saudáveis, né? Eu vim para aqueles que sabem que são doentes. Então é mais ou menos o que Jesus diz nesse versículo. Eu vim a fim de que os cegos vejam. E todos nós somos cegos. Alguns de nós só admitem isso ou não. E eu vim também para que aqueles que veem se tornem cegos. Então nós só vamos conseguir enxergar através de uma vida com Jesus. Nós precisamos andar com Jesus todos os dias. Nós precisamos buscar a palavra, aprender o que Deus fala para nós na palavra,
tudo que Ele diz sobre as áreas da nossa vida. E além disso, nós precisamos andar com Jesus, que é uma pessoa. Jesus, Ele é alguém. Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma energia, um sentimento. Jesus é uma pessoa. E com uma pessoa nós nos relacionamos, nós conversamos, nós aprendemos, nós ouvimos, nós nos alegramos, nós choramos, nós compartilhamos a nossa vida. Então precisamos aprender a andar com Jesus. O próximo passo que nós vamos ver aqui é o que nós estamos fazendo hoje, que é nós estarmos juntos como igreja. Nós estamos juntos vai nos ajudar também a cada vez mais nós olharmos menos para a vida como as pessoas que não conhecem a Jesus veem e cada vez mais como Jesus. Vou usar aqui um exemplo. Essa semana, na terça-feira, nós tivemos o culto lá na casa da irmã Célia, a irmã Dilson e a irmã Lourdes estiveram ali presentes. E aí havia ali algumas pessoas que não são da igreja, que foram ali visitar e tudo mais. E aí uma delas começou a contar a história da sua vida, tudo que Deus vinha fazendo nela e tudo mais. Ele, na verdade, acabou de vir de São Paulo para cá. Testemunho maravilhoso que Deus fez na vida dele. A gente já começou a se emocionar, uns já choraram, outros já sorriram. A irmã Dilson depois compartilhou o testemunho de vida dela também, histórias que a gente não conhecia, e nós ficamos ali emocionados. E assim nós fomos compartilhando, e um culto que normalmente acaba cedo, os cultos nos lares não são muito longos, mas a gente ficou ali um bom tempo e conversando e compartilhando essas coisas e nos alegrando e chorando e rindo, e foi um tempo muito gostoso, muito bom mesmo. E em determinado momento, algum de nós ali falou, não lembro quem, falou que se não fosse por Jesus, o nosso assunto ali seria qualquer outro. Acho que eu até citei isso hoje no EBD. A gente estaria falando talvez mal de alguém, a gente estaria talvez falando de alguma pessoa famosa, estaríamos falando de alguma fofoca aí do mundo, estaríamos discutindo algum tema aí da nossa sociedade e tal, e nós ficamos ali mais de 1h30, várias horas ali, sorrindo, a gente se alegrando, se emocionando com as histórias uns dos outros, do que Deus estava fazendo. E isso nós estávamos sendo igreja. Então, quando a gente fala sobre ser igreja, não é só a gente vir aqui no culto de domingo, né? Isso faz parte também. Mas ser igreja acontece durante a semana. É nós termos relacionamento com os nossos irmãos, é nós podemos orar uns pelos outros, a gente se alegrar uns pelos outros, nós podemos servir juntos, nós podemos falar de Jesus para as outras pessoas. Isso também vai com que aos poucos eu enxergue o mundo não como o mundo vê. Então nós poderíamos ali estar falando sobre qualquer outra coisa. Iríamos para casa ali sem acrescentar nada para a nossa vida. Mas por causa de Jesus, porque nós conhecemos e amamos Ele, nós tivemos um tempo muito especial. E aí me vem um texto lá de Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 1, onde ele diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Nós estamos falando aqui sobre cegueira espiritual, mas que na verdade não são os nossos olhos físicos, mas é a nossa mente. E quando nós estamos juntos, nós vamos criando essa mesma forma de pensar. Uma coisa que eu sempre converso com a Júlia, né, quando a gente está tão envolvido no reino de Deus, com as coisas de Jesus, trabalhando, a gente está servindo, a gente está se alegrando, é como se a gente não tivesse tempo para que outras coisas roubem a nossa alegria, para que outras coisas roubem ali o nosso coração de Jesus. Então, enquanto outras pessoas, às vezes, até na igreja, podem vir na igreja e reparar nas coisas ruins, né? O culto hoje não teve projeção, que absurdo, né? Faltou os slides, não consegui cantar, fui para casa sem cantar, que absurdo. São pessoas que às vezes reparam nas coisas ruins, são pessoas que às vezes vão acabar até falando mais e reparando nos outros, né? Mas aquelas pessoas que estão envolvidas, trabalhando, servindo a Jesus, elas só querem fazer mais para Jesus, receber mais de Jesus, amar mais Jesus e amar mais uns aos outros. Então hoje, por exemplo, fiquei aqui a tarde inteira com o Thiago, né? A gente testando um monte de coisa, a projeção estava tudo certinho, né? Mas a gente fica aqui falando sobre a igreja, planos sobre a igreja, sonhos, e a gente fica falando sobre coisas que fazem bem para a nossa vida, que nos acrescentam, que certamente se eu estivesse com ele, talvez em algum outro lugar, sem conhecer a Jesus, o assunto seria completamente diferente. Então, ser igreja também transforma a forma como nós enxergamos o mundo. E o último passo é justamente esse que eu já estava falando, que é quando nós servimos. Meus irmãos,
A gente já falou muito sobre isso aqui na igreja, né? Inclusive hoje, aqui no Brasil, é o Dia Nacional dos Voluntários ou do voluntariado, né? E aí nós temos várias pessoas que são voluntárias em várias áreas da sociedade, né? Pessoas que participam de ONGs, que participam aí de ações sociais. E isso realmente dá sentido para a nossa vida, faz bem para nós. E há muitas pessoas que são voluntárias na igreja, que têm seus ministérios voluntariamente. Então, aqui na igreja hoje nós temos ali as crianças acontecendo, com pessoas voluntárias lá servindo. O pessoal de mídias ali são todos voluntários servindo. Os irmãos Mauro que está lá em recepção são voluntários. E assim nós estamos servindo a Jesus através das nossas habilidades. Então, servir a Jesus não é só a gente pregar, não é só a gente falar de Jesus, mas tudo que nós fazemos para Ele, seja aqui na igreja, seja durante a semana na nossa vida, fora da igreja, nós estamos servindo a Jesus. Jesus disse isso quando Ele disse que quando nós dessemos um copo de água, um pedaço de pão, para qualquer pessoa, na verdade nós estaríamos fazendo isso para Ele. Então tudo que nós fazemos servindo uns aos outros, servindo as pessoas lá fora, nós estamos servindo a Jesus. Isso também vai mudando a nossa visão de mundo. Porque a visão natural de todo ser humano é: eu preciso ser servido, ou eu mereço ser servido, eu mereço algo melhor. E nós dificilmente estamos nessa vida para nós servirmos aos outros, né? Então, e é comum, a gente quer ter o melhor celular, a melhor roupa, a gente quer ir num restaurante que vai nos servir bem, comer bem e tudo mais. São coisas normais da vida. Só que nós acabamos levando isso para os nossos relacionamentos. E se a outra pessoa talvez não me cumprimentou, se a outra pessoa não me deu um abraço, se a outra pessoa não perguntou como é que eu estava, eu já fico machucado e eu não quero mais saber, eu fico bravo. E aí eu não, ao invés de estar preocupado em como eu posso servir aquela pessoa. Então, de novo, quem está envolvido com Jesus, quem está envolvido com o reino, quem está envolvido em fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, não tem tempo para reparar nessas coisas. Nós queremos sempre avançar em direção a Jesus, em direção ao nosso próximo. E aí nós temos um texto lá de Paulo aos Gálatas, onde ele diz, Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Então, de fato, Cristo nos deu uma nova vida, Cristo nos deu liberdade, nele nós somos completamente livres, mas essa liberdade não serve para que a gente busque satisfazer a nossa vida o tempo todo, mas justamente para que nós possamos servir, né, uns aos outros em amor. E agora, meus irmãos, para nós encerrarmos, nós falamos aqui que Deus, Ele enxerga, aliás, que nós enxergamos a nossa vida, né, em várias áreas diferentes. E nós costumamos separar essas gavetas, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, chega domingo, aí abre a gavetinha da fé, né, ou a gavetinha da igreja que estava fechada a semana inteira. Porque nós fazemos essas divisões na nossa mente, né? Hoje é dia de ir para a igreja, então hoje é o dia que eu vou orar, hoje é o dia que eu vou ser igreja. Quando ser igreja envolve toda a nossa semana, né? Mas muitas vezes a gente deixa essa gavetinha fechada, ou a gavetinha da fé, a gavetinha da igreja fechada, e a gente só abre ali no domingo. Como é que Deus então enxerga a nossa vida? Será que Ele tem essa visão fragmentada da nossa vida? Colossenses capítulo 1, versículo 16. Esse eu vou pedir para os irmãos abrirem, os irmãos que puderem. A gente está chegando no final. Se puder aí, deixe marcado Isaías 42 e abra lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Vou ler na minha Bíblia, os irmãos podem acompanhar, tá bom? Diz assim: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, muitas vezes nós fazemos essas divisões de algumas áreas da nossa vida que estão bem e outras que não estão, de algumas áreas que são mais importantes que outras.
E uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes na igreja é que tão importante para Deus é o domingo, quanto é importante para Deus a nossa segunda-feira. O nosso culto que nós prestamos a Deus, Romanos capítulo 12 vai falar sobre isso, é a nossa vida. O culto que Deus quer de nós é a nossa vida. Ele não quer o nosso domingo à noite. Ele quer a semana inteira. Quer dizer que a gente vai ficar cultuando a Deus a semana inteira aqui na igreja, fazendo culto para Ele? Não, meus irmãos. Mas quer dizer que tudo que nós fazemos deve ser feito para Ele. 1 Coríntios capítulo 10 vai dizer que quer a gente esteja comendo, quer a gente esteja bebendo, que são as coisas mais simples da nossa vida, necessidades básicas, comer e beber, que se nós estivéssemos fazendo essas coisas ou qualquer outra coisa, tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. Então, meus irmãos, Deus ele não enxerga a nossa vida em gavetas assim como a gente enxerga, em áreas diferentes. Deus enxerga a nossa vida assim. Deus enxerga a nossa vida por completo. Então, se a nossa vida emocional não está bem, nós não estamos bem. Se a nossa vida familiar não está bem, nós não estamos bem. E Deus não faz essa divisão das áreas da nossa vida. Deus não tem uma gavetinha chamada fé. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o que Deus quer de nós, a forma como Deus enxerga a vida, é justamente isso. Que tudo que nós fazemos, todas as áreas da nossa vida, importam para Ele, são importantes para Ele. Então não faz sentido eu vir no domingo à noite, eu cantar para o Senhor, eu louvar para Ele, mas eu também não louvar ao Senhor, eu também não honrar a Deus com a minha vida em família. Não faz sentido eu vir na igreja, cantar e louvar ao Senhor e não honrar a Deus no meu trabalho, com as minhas finanças, no meu casamento, com as minhas emoções. O crente nunca pode deixar ser dominado, pelas suas emoções. E assim nós vamos entendendo, meus irmãos, que Deus ele nos quer por completo. Ele não quer uma gavetinha chamada fé. Ele nos quer por completo. Ele não quer que a gente abra a gaveta da fé ou da igreja somente no domingo. Ele quer que tudo que nós façamos para Ele. Isso é muito interessante a gente pensar. Ontem a gente esteve ali com os jovens ali na congregação no Agrochá, com o pastor Géser ali. E aí, conversando com eles, uma das coisas que a gente falou, que talvez você já tenha falado isso, você já ouviu alguém falar isso, Estava dentro da igreja, eu ouço muito os adolescentes, os mais jovens fazerem isso. Estavam na igreja e de repente ali alguém solta um palavrão, Aí fala, poxa, você está dentro da igreja, não pode falar palavrão aqui, você está na igreja. E a gente tem essa mentalidade que dentro da igreja, desse prédio, desse lugar aqui, nós temos que ser diferentes. Aqui a gente não pode falar palavrão, a gente não pode, tem que se vestir de um jeito, a gente não pode fazer algumas determinadas coisas, mas saindo dali, virando a esquina, a gente faz tudo diferente. Meus irmãos, Deus não está aqui nesse lugar só, e lá fora Ele não está. Deus ele está em todos os lugares, e Deus está conosco em todos os momentos. Então, não faz sentido, por exemplo, eu usei também ontem lá o exemplo de um casal que passa a semana inteira brigando, um exigindo do outro, discutindo e tal. E aí chega no domingo, aí sai na foto da igreja, lá com as mãos levantadas, os dois se amando, com os braços mão dada e tudo mais. Acaba o culto, volta para casa e volta tudo de novo. Porque isso demorou muito para vir embora do culto, porque não sei o quê. Então, meus irmãos, nós prestamos culto para Deus, tanto aqui na igreja, quanto na nossa casa, quanto na nossa vida, quanto no nosso trabalho. Não tem diferença entre o que nós fazemos aqui e o que nós fazemos lá. Deus, Ele quer tudo de nós. Isso é maravilhoso porque nós entendemos que não somente Deus, Ele quer tudo de nós, como Deus se importa conosco por completo. Deus se preocupa com a nossa saúde física, nós já falamos sobre isso aqui outras vezes, com o nosso emocional, com as nossas finanças, como nós honramos a Ele com as nossas finanças, com a nossa família, com os nossos amigos. Deus se importa com tudo. Isso significa que você pode contar com Ele em todos os momentos da sua vida. Você não precisa vir na igreja para falar com Deus. Você também não precisa que o pastor faça uma oração especial para você falar com Deus. Você pode falar com Deus onde você estiver, em qualquer momento. Então, ao mesmo tempo que isso significa que Deus, Ele está conosco em todos os momentos, isso é uma maravilha, isso é um privilégio, isso também aumenta a nossa responsabilidade. Deus está conosco em todos os momentos, então o que eu faço importa. Domingo, aliás, ontem eu também dei esse exemplo ali para os jovens, falando um pouquinho sobre isso.
Ah, muitos homens, muitos jovens, muitos meninos ali, às vezes entram em sites, olham coisas no celular que sabe que são erradas, sabe que não agrada a Deus, sabe que não estão honrando a sua esposa, né, a sua mulher fazendo isso. E é incrível quando a gente fala de adolescentes, porque muitas vezes eles estão ali no quarto, sozinhos, e de repente quando o pai ou a mãe entra, se escondem, jogam o celular embaixo da coberta, tentam ali se esconder e tal, porque se o pai ou a mãe virem ele fazendo aquilo, né, é uma vergonha absurda. Só que quem estava lá o tempo todo com eles, vendo tudo que eles estavam fazendo? O próprio Deus. Então, parece que na nossa mente, Deus ou ele não é tão grande assim, ou ele não se importa com a gente, ou ele está só no domingo com a gente. Porque durante a semana o que a gente faz não importa tanto para Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Deus quer a nossa vida por completo para Ele, mas Deus também quer cuidar da nossa vida por completo. O último versículo que nós vamos ler hoje, você não precisa abrir, João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus não veio para que a gente tenha a gavetinha da fé em abundância, para que a gente tenha a gavetinha do dinheiro em abundância, para que a gente tenha a gavetinha emocional em abundância. Deus ele veio para nos dar vida por completo, uma vida inteira em abundância com Ele. Isso, meus irmãos, é maravilhoso. E voltando para Isaías 42, onde nós estávamos, o último versículo que nós lemos, o versículo 16, Jesus, ele diz: conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Então a promessa que nós temos é que se nós buscarmos a Jesus, se nós buscarmos esses 4 passos que eu disse aqui, se nós buscarmos estudar a palavra de Deus, se nós tivermos um relacionamento com Jesus, se nós buscarmos ser igreja, se nós buscarmos servirmos uns aos outros, a promessa que Jesus tem para nós aqui é que Ele vai nos levar por caminhos que nós não conhecíamos. Ele vai nos fazer enxergar caminhos que nós não conhecíamos. Ele vai tornar caminhos tortos em caminhos retos, caminhos perigosos em caminhos seguros. Ele vai nos dar novos olhos para que nós possamos ver a vida como Ele vê e como nós então podemos experimentar. Então nessa noite nós estamos chegando já ao final da mensagem, ao final do nosso culto. O grande desafio para nós é como nós estamos enxergando a nossa vida. Será que nós estamos entregando algumas gavetas da nossa vida para Jesus e outras não? Será que nós temos deixado algumas gavetinhas fechadas da fé, de fazer parte da igreja? Será que nós temos entendido que eu preciso estar na igreja no domingo para Deus me abençoar durante a semana, mas durante a semana eu não faço aquilo que eu deveria fazer no domingo na igreja? Eu sou uma pessoa dentro da igreja, eu passo da porta para fora, eu sou outra pessoa. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que Deus nos vê o tempo todo. E Ele quer que nós vejamos o tempo todo como Ele vê. Então nós vamos orar nesse momento. E você pode também falar com Deus no seu coração. Talvez você tenha percebido que você precisa enxergar mais a vida como Jesus vê e menos como você enxerga. Isso é uma coisa para todos nós. Sempre vamos ter esse processo de cada vez menos enxergar o que nós queremos e enxergar cada vez mais como Jesus vê. Então eu te convido a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar. E se você sentiu ou percebeu que você precisa de alguma forma pedir para que Jesus te ajude a enxergar a vida como Ele vê. Se você percebeu de alguma forma que você precisa entregar alguma área da sua vida que hoje não está entregue para Ele. Se você percebeu que você precisa entregar a sua vida por completo e não só uma parte dela, fale com Ele nesse momento enquanto nós oramos. Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque é maravilhoso saber que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. É maravilhoso saber, ó Pai, que o Senhor se importa conosco por completo. Não há nenhuma área da nossa vida que seja mais ou menos importante para o Senhor. O Senhor está conosco e o Senhor prometeu que nos guardaria, que estaria conosco por completo, ó Pai. Mas na mesma medida nós também entendemos, ó Pai, que nós precisamos dedicar, ó Pai, entregar para o Senhor toda a nossa vida por completo.
Então, nos ajude, ó Pai, a não entregarmos somente as áreas que nós queremos para o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a não queremos ter o controle, ó Pai, de algumas áreas da nossa vida, mas que o Senhor nos ajude a entregar a nossa vida por completo para Ti, ó Pai. Que tudo que nós somos, que tudo que nós fazemos, todas as nossas relações sejam consagradas ao Senhor. E tudo que nós façamos seja de fato um culto que nós oferecemos para o Senhor. E assim nós possamos experimentar sempre a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável em todas as áreas da nossa vida, em nossa vida por completo. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.